A Cidade Perdida de Ratanabá. Entenda o que é ficção e o que é realidade. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. Bom, vamos aos fatos. Nesses últimos dias surgiu um boato em todas as redes sociais defendendo uma ideia de que uma civilização teria construído a capital do mundo, na Amazônia, há 600 milhões de anos, quando não existiam nem os dinossauros. A suposta descoberta da cidade perdida de Ratanabá, uma secreta no coração da Amazônia, se espalhou com grande velocidade. De acordo com as postagens que viralizaram no TikTok, no Twitter, no Instagram e no próprio YouTube, a cidade seria maior que a grande São Paulo, onde foi escondido muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais. Porém, essas informações não fazem o menor sentido. Tudo isso é um delírio, avalia o arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia da mesma instituição. Há mais de 30 anos, o especialista integra uma rede de pesquisadores que trabalham para revelar o passado da Amazônia e dos povos que viveram e ainda vivem por lá. Na avaliação dele, com o surgimento de histórias como a de Ratanabá, que não tem fundamento algum, nas publicações científicas recentes prestam desserviço à arqueologia. O primeiro detalhe que chama atenção nas postagens sobre Ratanabá são as datas utilizadas. Em alguns textos está escrito que a civilização teria existido ali há 350 a 400 milhões ou até 600 milhões de anos atrás. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista da história geológica e biológica do nosso planeta. Para você ter ideia, nem os dinossauros existiam há 350 milhões de anos. Nossos ancestrais mais antigos viveram há mais ou menos 6 milhões de anos, mas a nossa espécie mesmo, o Homo sapiens, surgiu há 350 mil anos na África. Ou seja, há um erro de cálculo de pelo menos 349 milhões 650 mil nessa história. Se alguém falasse que existiram cidades na Amazônia há 3 milhões e 500 mil anos, eu até pensaria que essa era uma questão para tentar entender melhor e pesquisar. Agora, uma civilização há 350 milhões de anos? Não existe a menor possibilidade disso. A segunda informação completamente errada sobre Ratanabá tem a ver com o suposto tamanho da cidade. Algumas postagens dizem que ela era maior que a grande São Paulo. Mais uma vez, isto é um desacordo com as evidências científicas. Ainda não temos uma estimativa exata de quantas pessoas viviam nessas cidades da Amazônia, mas certamente elas não tinham o tamanho de São Paulo. Para você ter ideia, no século XVI, as cidades mais populosas do mundo tinham 50 mil, no máximo 200 mil habitantes. Antes da chegada dos europeus nas Américas, existiam cerca de 10 milhões de indígenas em toda a Amazônia. E esse número caiu muito a partir do século XVII, por conta das guerras e das epidemias. O terceiro argumento que confere aos boatos sobre Ratanabá tem a ver com túneis encontrados na região amazônica ou com imagens aéreas que mostram linhas retas e quadradas perfeitas visíveis entre as capas das árvores. Esses túneis, defendem as postagens nas mídias sociais, serviriam de passagem secreta e conectariam diversas partes da América do Sul. As linhas retas, por sua vez, não existem na natureza e teriam sido fruto de trabalho humano, garantem os boatos. Acredita-se que elas sejam de uma região próxima da fronteira, entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Essas formações são conhecidas há muito tempo e realmente parecem linhas perpendiculares.
o que é uma coisa incomum. As principais suspeitas são de que seja uma formação natural, de calcário ou algum tipo de rocha que segue esse padrão. É improvável que aquilo seja de autoria humana, mas caso realmente tenha sido feito pelos povos locais, essas construções não devem ter mais do que 2,5 mil anos atrás. Então é muito interessante isso, que dá uma credibilidade mais interessante, porque tudo que a gente fala aqui é um mistério. Vocês estão atrás de uma coisa que ainda não é confirmada, mas estão bem, ao que parece, próximos de uma grande revelação. Inclusive você vai mostrar aqui em primeira mão. Você me contou aqui em off um negócio que eu fiquei abismado, que é uma tecnologia incrível, né? Uma tecnologia muito incrível. Mas vamos fazer uma contextualização histórica. Quando que foi a primeira vez que alguém falou de Ratanabá, assim, na história da humanidade? Assim, algum relato, um mapa, alguma coisa? Bom, literalmente de Ratanabá foi agora. Porque nós que trouxemos essa informação com esse nome, Ratanabá, que vem de um idioma muito antigo chamado Irdim, que nas nossas pesquisas identificamos ser o primeiro idioma presente na Terra, trazido pela civilização dos Murius, que também foi o primeiro povo presente aqui no sistema Terra. E Ratanabá significa dos reinos para o mundo, que significa que no passado muito remoto nós identificamos a existência de grandes civilizações na Terra, que não existem mais. Só existem evidências, ruínas dessas antigas cidades, ou reinados, podemos dizer. Só que num passado muito remoto, isso há milhões de anos, já havia sim civilizações avançadas na Terra. E isso a história não nos conta. Nós não vamos encontrar facilmente essas revelações, porque não é de interesse do sistema apresentar essa história verdadeira. Eles colocaram aí uma datação de milhares de anos da existência da humanidade, da origem do homem, dos povos primitivos, como se eles fossem seres com baixa tecnologia e pouco conhecimento, homens das cavernas. E não é verdade. Esses antigos povos, principalmente os Murius, que podemos datar aí de 600 a 450 milhões de anos, eles eram muito avançados. E eles não eram da Terra. Eles chegaram de fora, vieram de algum lugar e estavam presentes aqui. De certa forma, eles participaram da criação do nosso planeta, mapearam todos os pontos energéticos da Terra, construíram diversas, vamos dizer assim, diversas bases em pedra, pirâmides, fortes, construções escalonadas, estradas, em cima de uma malha viária que eles identificaram, que percorre toda a malha magnética da Terra. Então eles tinham conhecimento de muitas coisas. Ainda é um mistério para nós, quem eram os Murius, de onde eles vieram. E nós vamos encontrar nas literaturas de arqueólogos, pesquisadores, fragmentos dessas pessoas, desses grupos, dessas civilizações que estiveram aqui. E a gente foi juntando essas peças e encontrando evidências, saindo a campo para identificar a verdade sobre isso. E para nossa surpresa, identificamos que a mesma civilização que esteve na Amazônia há milhões de anos atrás se espalhou por toda a Terra. Eles estiveram presentes no Egito, na Grécia, na Turquia, na América do Sul como um todo, E nós vamos provar isso, porque existe uma cidade soterrada na Amazônia que foi a primeira cidade, ou até mesmo, podemos chamar, a capital do mundo antigo. A primeira grande civilização, conhecida como Ratanabá. De lá saíram outras cidades em pedra. Nós já encontramos algumas, Na história a gente pode identificar aí civilizações dos maias, dos astecas, dos incas, os egípcios, os gregos, os turcos, que tem na antiga Anatólia vários sítios arqueológicos na Turquia. Nós vamos encontrar evidência também desse povo. E todos esses reinos estavam conectados através da colonização da terra que os descendentes dos Murius fizeram. Eles deixaram seus descendentes na terra e depois eles foram embora. E é a partir disso que começa a história. Muitas pessoas falam de Lemúria, de Atlântida, de antigas civilizações, mas essas civilizações vieram muito depois, não são recentes, vieram muito tempo depois. Arqueologia, coisas que vão ser reveladas agora, por exemplo, a cidade embaixo da Amazônia, que está para ser desmembrada agora, que vai ser uma pancada, uma paulada. Uma cidade embaixo da Amazônia? Existe uma cidade maior que São Paulo debaixo da Amazônia, tá? Dos Murius, filho, chamada Ratanabá.
E você, o que você acha? A cidade perdida de Ratanabá existiu ou não? Deixe nos comentários. Duarte890 aqui. Fui!